Devemos lembrar aquele dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam: Irtanam khamsan qabla khamsan. Fiquem atentos em 5 coisas antes de chegar outras 5. Dê importância para 5 coisas antes que chegue a outras 5 coisas. Aí ele falou assim: Shababak qabla gharamika. Fique atento, dê importância para a tua juventude antes que chegue a sua velhice. A juventude é importante, é um momento de força, de desejo. Então controla os desejos para não cair no ilícito. Aproveita a tua força da juventude na adoração. Aquele dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, que terá a sombra no dia do juízo final, dentre os 7, um deles é qual? Aquele jovem que tinha shab qalb mu'allaqan bil masajid, o jovem que tinha o coração ligado com as mesquitas. Jovem, porque ele tem força, tem vontade, ele pode ir em vários lugares, para várias baladas, mas ele aproveitava essa juventude, controlava a si mesmo e ia para a mesquita. Ficava a juventude dentro da adoração. Ele cresceu, fala o que na outra versão? Ele cresceu dentro da adoração. Depois ele falou, dentre as 5 coisas, Sihatuka qabla saqamika. Dê atenção para a tua saúde. Aproveita dela antes que chegue a enfermidade, a doença. Qualquer um de nós pode ficar doente e enfermo a qualquer momento. Ficar na cama, na cadeira. Aproveita a visão antes que a visão fique fraca. Já que está enxergando bem, para ler o Alcorão. Aproveita a visão para ler o Alcorão. A boca para recitar as palavras de Deus. O corpo para se curvar para Allah. Aproveita a juventude, os seus pés, para caminhar até a mesquita. Porque quando ficar enfermo, perder uma dessas coisas, iremos lamentar. Ele falou: Ghinaqa qabla faqrika. Aproveita a tua riqueza antes que chegue a tua pobreza. Ou seja, todos nós ganhamos e perdemos, lucramos e tomamos prejuízos. Então aproveita o momento que você está um pouco bom financeiro, não rico, tem um pouquinho, faz caridade. Mais ainda nesse mês da caridade, como disse os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود في رمضان. Estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre as pessoas, ele era mais generoso. Quando entrava o Ramadã, ele ficava mais generoso que o costume. Então aproveita essa generosidade, fazer igual o profeta, ser generoso, estenda a mão, ajude os demais. Toda a caridade feita no Ramadã, o valor é recompensado em dobro, ou até 700 vezes a mais para você. Aproveita aquilo que você tem, antes que você não vai ter. E quando você dá um investimento, conforme vários versículos do Alcorão e vários ditos do profeta, é um investimento na tua vida, no teu bem, na tua saúde. Então aproveita esse mês para fazer caridade, para pagar os seus pecados, para o seu Ramadã subir aos céus. Por que foi legislado Zakat al-Fitr? Para isso. No final do Ramadã, você pega e alimenta aquele que tem fome. Assim, o teu jejum está sendo purificado. O profeta falou: aquele que tem condição e não dá, o jejum fica pendente, não sobe aos céus.
Então faça caridade, ajude os demais. Toda caridade, toda boa ação apaga uma má ação. O outro ponto que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, وَفَرَغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, e aproveita o seu tempo, principalmente o seu tempo vago, antes que seja ocupado. Quantas pessoas falam, correm para lá e para cá, falam, não tenho tempo, não tenho tempo. Aproveite o seu tempo, nem se for 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 5 minutos. Aproveita para ler o Corão, para ler um dito do profeta, uma biografia dele. Aproveita o tempo para fazer 2 rak'ah voluntárias. Aproveita o tempo para visitar um irmão. Aproveita o tempo antes que o tempo fique ocupado e você não consegue fazer mais nada. Aproveita o tempo da melhor forma, dentro da satisfação de Allah, não o contrário. Depois ele falou, o hayatuka qabla mautika, por último. Ele deixou por último e falou, e a tua vida antes que chegue a tua morte. Todo mundo vai morrer. Toda alma, kullu nafsin dha'iqatul maut. Todo ser, toda alma provará a morte. Ninguém vai ficar vivo para sempre. Hoje estamos, amanhã não estamos. Então aproveita agora. Acordamos, alhamdulillah que acordamos. O profeta nos recomendou agradecer a Deus. Uma oportunidade que Deus está nos dando de vida. Então aproveita essa vida de hoje para não cair nos mesmos erros de ontem. Aproveita essa oportunidade de vida para praticar o Islã, aquilo que você não praticou ontem. Aproveita para você se reconciliar com aquele que você não se reconciliou ontem. Aproveita para ajudar aquele que você não ajudou ontem. Aproveita para se consertar, porque a qualquer momento você pode partir. Então aproveita a tua vida. 5 coisas que o profeta nos recomendou a nós ficarmos atentos. 5 antes da outra 5. 5 coisas. Juventude antes que chegue a velhice. A saúde antes que chegue a doença. A riqueza antes que chegue a pobreza. O tempo antes que ele se ocupe. E a vida antes que venha a morte. Allahu Akbar. Nós devemos refletir nisso e refletir junto naquele dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele subiu no mimbar. Ele subiu no mimbar e falou: Amin, Amin, Amin. 3 vezes, 3 degraus. O primeiro degrau falou Amin, o segundo degrau falou Amin, o terceiro degrau falou Amin. Depois ele falou por que ele falou isso. Porque veio o wahi para ele, veio a revelação. O anjo Gabriel chegou até ele naquele momento. Ele falou assim: quando eu subi no primeiro degrau do mimbar, o anjo Gabriel falou assim: Khusran, o perdido, o falido, é aquela pessoa que presencia, que está com seus pais e não cumpre com a benevolência, não tem respeito por eles. Então essa pessoa é uma falida, é um perdido, uma perdida. O anjo Gabriel Jibril suplicou, o profeta falou: Amém, que Deus aceite, que seja assim. Ou seja, fique atento e respeite e mantenha o respeito sempre, a todo momento, pelos pais, em vida ou em morte. Depois do segundo degrau, ele subiu, o Jibril falou para ele: Khusran, o perdido, o desaventurado, o falido, é aquele que quando lembra o teu nome, ó Muhammad, não roga a Deus a paz e as bênçãos sobre você. Sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad, quando o muçulmano escuta o nome dele, Muhammad Rasulullah, deve falar sallallahu alaihi wasallam. Quando o muçulmano, os outros falam, escreve um livro, coloca Muhammad
escreve sallallahu alaihi wasallam, sem abreviar. O profeta falou um outro dito, mesquinho, barril, é aquela pessoa que quando lembra o meu nome, não deseja a paz e as bênçãos sobre mim. Sallallahu alaihi wasallam. E a paz e as bênçãos que você deseja para Deus sobre o profeta, essa paz, ela volta para você. Até 10 vezes a mais. Essa paz e essa bênção que você deseja ao profeta, no outro hadith, sallallahu alaihi wasallam, ele falou que quando você fala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah tira as suas dificuldades e transforma em facilidade, alivia as suas preocupações, alivia as suas dívidas, perdoa os seus pecados, se você for sincero e for sallallahu alaihi wasallam. Na sexta-feira é o dia mais querido para você desejar a paz e as bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como não desejar paz e bênção por um homem que foi o último dos profetas e mensageiros, que foi líder da nação, que foi o governador do estado, o líder do estado, o líder da nação, passava fome para o seu povo no passado, passava aperto para o seu povo no passado, até no momento de batalha, de guerra, se colocava na frente, as pessoas se colocavam atrás dele. Que líder do estado faz isso hoje? E até antes. Por isso que o profeta falou, não é crente, nenhum de vocês está com a fé completa até me amarem mais do que vossos pais, vossas mães, vossos filhos, mais do que vocês mesmos. Como não amar um homem que ficava o tempo inteiro preocupado com a nação? Aquele dito que o profeta falou, Sassana, que vai chegar no dia do juízo final, as pessoas vão querer alguém para interceder perante Deus, vão querer um alívio, um dia severo. As pessoas vão chegar a ter vários mensageiros e profetas, e todos os mensageiros e profetas vão falar, vá até fulano, vá até fulano, vá até fulano, até que quando chegar até Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele vai falar, esse dia é para mim, e vai se prostrar, e vai suplicar a Deus por você, que pediu a intercessão, por um tempo indeterminado, até chegar o momento que Allah Todo-Poderoso vai falar, Ya Muhammad irfa rasa, ó Muhammad, levante a tua cabeça, a tua intercessão foi aceita. Muhammad vai interceder pelo fiel, sallallahu alaihi wasallam. Então lembra o nome de Allah, lembrou o nome do profeta de Allah, deseja a paz e as bênçãos, ou então entrará na súplica do desaventurado, do perdido, do sonho. Quando ele subiu no terceiro degrau, mesma coisa, Jibril fez uma súplica e falou, o desaventurado, perdido, falido, será aquela pessoa que quando presenciar o mês do Ramadã, chegar o mês do Ramadã e a pessoa não tirar proveito, não praticar o Ramadã, cruzar os braços, não querer saber do Ramadã, essa pessoa é um perdido, é um desaventurado, é um falido. O mês das bênçãos, o mês das glórias, Deus colocou o mês do Alcorão, o mês das suas palavras, o mês que veio a lei divina, o mês que Deus abriu as portas todas do paraíso, deixou aberta, escancarada, e fechou, trancou as portas do inferno, e acorrentou e prendeu os demônios. Um presente para vocês, para mim, para todos nós, ficar a todo momento na concentração e conectado com Deus. O profeta Muhammad, ele era generoso, não existia ninguém mais generoso que ele em
entrava o Ramadã, ele era mais generoso que ele mesmo. Ser generoso na caridade com o dinheiro, ser generoso na palavra, no sorriso, estendendo a mão, lendo o Alcorão, ser generoso consigo mesmo, ser generoso com todos, ser generoso na adoração, principalmente nas voluntárias, na presença para rezar o Tarawih. O Ramadã é o mês da generosidade, da misericórdia, do perdão, da libertação do fogo. Como não aproveitar esse mês? Estamos no mês do Ramadã, devemos, se aquele que não aproveitou, deve se arrepender e tentar tirar o máximo a partir de agora. Aquele que já estava dentro, praticando, fala Alhamdulillah e continua. O profeta Muhammad fazia isso, ficava atento no Ramadã, às adorações, o tempo inteiro. Então não podemos desperdiçar esse mês, o mês de glória, de perdão, de libertação, o mês da paz. O profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw wa la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabattum afshu as-salam bainakum. Ninguém de vocês entrará no paraíso, ninguém, até que creiam, e ninguém de vocês irão crer até que se amem. Queres que eu indique algo? Se vocês praticarem, vocês irão se amar? Falaram sim, ó mensageiro de Allah. Então ele falou, espalhem o salam, espalhem a paz entre vocês. Significa esse dito, que o paraíso é o lugar da felicidade eterna, da tranquilidade verdadeira, do sossego verdadeiro. E ninguém vai ter esse paraíso até ter fé. O infiel que não acreditava em Deus não vai ter esse lugar. Tenho que ter fé. Mas eu não vou ter fé, eu não vou ter crença verdadeira até eu amar a criação de Deus. Eu não serei um crente, um fiel verdadeiro, se eu odeio ou tenho ódio ou desgosto pelo próximo. Para provar a tua fé, você tem que amar o próximo. E o profeta falou isso em outro hadith. Não é crente nenhum de vocês, não está com a fé completa até amar o teu irmão, o próximo, da mesma maneira que você ama a si mesmo. Amar o próximo, ser generoso. Depois ele falou o quê? Simples. Queres que eu indique algo para vocês se amarem? Espalhem o salam. Todo mundo gosta de ter paz, salam, tranquilidade. Se você gosta disso, então tenta deixar a outra pessoa na tranquilidade, no salam, na paz. Quando falar com os demais, fale da maneira que você gostaria que as pessoas falassem com você. Quando brincar com os demais, brinca da maneira que você gostaria que as pessoas brincassem com você. Quando negociar com os demais, negocie com as pessoas como você gostaria que as pessoas negociassem com você. Haja assim para ter paz. Você quer a paz? Então dá a paz. Espalhe o salam também com a boca, desejando o salam aleikum de coração e pronunciando. Esse é o mês do Ramadã. Então devemos refletir nesses assuntos que é de extrema importância para a nação islâmica, para nós entrarmos de verdade nesse mês e sairmos com todos os pecados perdoados, libertados do fogo do inferno e sermos introduzidos no paraíso. Barakallahu fikum pelo Corão Karim, fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Supliquem
invoquem a Deus nesse exato momento. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. O mês do Ramadã é o mês de nós ficarmos conectados com Allah. E algo simples para nós nos conectarmos com Deus e as nossas adorações, as nossas rezas, o nosso jejum ser fácil, temos que ter algo conhecido como adhkar, zikrullah, recordações, lembrar de Allah. Ahabbu kalam min Allah arba. As palavras mais amadas e mais queridas para Deus são 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 palavras. Subhanallah, você está glorificando a Deus. Glorificar a Deus significa estar falando que Ele, o Criador, é completo. A incapacidade jamais o atinge. Subhanallah. Alhamdulillah, está louvando e agradecendo a Deus todos os dias por todas as coisas na sua vida. Momentos fáceis e difíceis. E quanto mais agradecer, Deus vai abrir mais o seu caminho. La ilaha illallah, você está unificando e colocando a unificação dentro do seu coração. Então, o profeta falou: Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalb dakhala al-jannah. Aquele que dizer la ilaha illallah, não há divindade, somente Deus, o único, com sinceridade no coração, entrará no paraíso. A única coisa que vai salvar a pessoa é o la ilaha illallah. E Allahu Akbar. Allahu Akbar está engrandecendo. Não existe nada maior do que Allah. Allah é maior do que o meu serviço, do que a minha ganância, do que a minha vaidade, do que a minha família, do que a minha riqueza. Nada é maior do que Allah. Então eu não posso colocar nada na frente de Allah. Faça as 4 palavras, principalmente nesse mês, e você de jejum. A tua vida vai mudar para melhor. Você vai ser elevado, você vai se sentir leve na terra. Outro dito, colocado aqui, قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواه Muslim. O profeta disse assim, capaz de ter sofrido: aquela pessoa que apontar para nós a arma não é um dos meus. Aquela pessoa que enganar ou que nos enganar não é um dos meus. Se você é muçulmano, se você tem fé em Deus, você não pode apontar a arma ao próximo. Você não pode estender a arma para o teu irmão. Você não pode ofender o teu irmão. Você não pode xingar o teu irmão. Você tem que perdoar. E tem que dar para os demais mais do que 70 desculpa. Você tem que ter algo no coração conhecido como Husn Iwan, ter o melhor pensamento do próximo, mesmo se ele falha com você. Você não pode enganar, trapacear, passar a rasteira. Você tem que sempre querer o bem do próximo, e mais ainda nesse mês do Ramadã. O profeta falou: falei isso a mim, não é um dos meus, não faz parte da minha nação, não faz parte do povo da Sunna. Receba isso com o coração aberto, colocando o Islã na prática dia e noite, desejando o bem, praticando o bem. E no outro dito, estamos nesse mês de generosidade,
فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. O profeta falou assim, se a pessoa, se o ser humano morre, as suas obras, tudo morre com ele, tudo para, exceto três coisas: exceto o conhecimento que ele deixou e as pessoas estão se beneficiando. Então tenta deixar um conhecimento bom na terra, um ensinamento. A outra coisa, exceto uma caridade contínua, uma caridade que você fez como um poço de água, uma árvore que tem uma fruta, e assim por diante, uma mesquita, uma coisa que está sempre dando continuidade para ajudar as pessoas. Você morre, essas coisas que você fez está te beneficiando no teu túmulo. E a outra coisa, um filho virtuoso, um filho bom, um filho honesto, um filho muçulmano, um filho de fé. Quando levanta a mão, ele fala: oh meu Deus, tenha misericórdia do meu pai. As ações boas que ele faz, você vai ganhar no túmulo. 3 ações que você tem que se preocupar nessa vida, porque as outras vai embora com você. E agora, nesse mês do Ramadã, que as portas do céu estão abertas, é a oportunidade de nós plantarmos essas ações, essas obras. Vamos ficar atentos para praticar boas ações e nos livrar do mal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا قراءة القرآن والدعاء. اللهم تقبل منا جميع الأعمال يا رب العالمين، أنت السميع المجيب. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل ومن الحسد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من الصالحين. Ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia sobre todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Deus, ó Allah, imploramos a Ti que ilumine os nossos túmulos e os túmulos de nossos pais, e livre nós e nossos pais do fogo do inferno. Abençoe os nossos lares, as nossas casas, nossas esposas, nossos filhos, nossas mães, nossa comunidade. Aceite as nossas ações, aceite a prática nossa do mês do Ramadã, o jejum, as orações, as caridades, as súplicas. Perdoe os nossos pecados, nossos erros, purifique as nossas almas e os nossos corações, livre-nos da arrogância, da ganância, da inveja, da vaidade, da incredulidade, da idolatria. Faça-nos estarmos junto dos virtuosos, dos verdadeiros, dos profetas, dos mártires. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações, abençoe as nossas vidas. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqim as-salat.